Noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma Quarta Talk. Hoje vamos ter a apresentação do Eduardo Carvalho sobre HD Dirty Secrets. Pode aí, Eduardo. Boa noite a todos. É isso daí. Hoje a gente vai falar sobre alguns segredinhos do HD que são dificilmente encontráveis aí. Eu vou passar uma apresentação inicial de quem eu sou, o que eu faço, né? E dos tópicos 2 até o 4 são coisas que são facilmente encontráveis na internet, aí uma visão geral do que é um hard disk drive, né? Conhecido pela nossa sigla. A organização física, ou seja, como é que é montado internamente um HD, depois a organização lógica, como é que você acessa os dados dentro do disco e tudo mais. E aí, a partir do tópico 5, acho que começa a ficar um pouquinho mais interessante, né? Que é a parte do firmware do HD, como é que foi feita a extração, como é que foi feita a descompilação dele, né? Uma parte um pouquinho mais baixo nível. E depois, aí no item 6, a parte de hacking, né? Que é realmente fazer algumas alterações dentro de arquivos do HD, que não são da interface SATA, colocar um pouco de código para rodar dentro do controlador de HD. E, finalmente, no tópico 7, eu vou falar sobre algumas ideias futuras, né, e alterações, né, desse código que eu estou trabalhando. Bom, quem sou eu? Bom, antes disso, ó, o objetivo dessa talk aqui é para desnudar o hard disk drive e depois pervertê-lo, né, no sentido de fazê-lo executar coisas para as quais ele não foi projetado. Quem sou eu? Eu sou engenheiro eletricista, né, com ênfase em computação. Eu fiz depois um mestrado em telecomunicações. E em relação ao mundo de computadores, aí eu iniciei no TK2000, é um computadorzinho bem antigo. Ele usava fita cassete, ligava na televisão. E eu lembro que existia uma revista Input, e uns códigos fonte em inglês, que digitava ele e tudo mais. Foi essa a introdução, né? Depois eu comecei a mexer no PC XP. Nessa época eu montei uma pequena BBS, né, para aqueles que estão habituados com a sigla, é um sistema de estado, de como se fosse um bullet board system, é um sisteminha que você digitava pelo modem e acessava para ter acesso a arquivos, chats e tudo mais, né? E aí eu coloquei assim, o lado negro da força, porque foi ali que eu acabei indo muito rapidamente para umas BBS Dark Side, né? E a gente trocava arquivos, revistas digitais, de hacking, arquivos com vírus, Juarez, etc. Bom, depois disso eu fui cursar engenharia e acabei indo para o lado de desenvolvimento de placas eletrônicas, né? Então, tem umas plaquinhas aqui que são bem legais no histórico, né? Uma delas é uma impressora fiscal, ela foi feita com um clone de um AM186ET, então ela tem um desafio legal, porque na época nós não tínhamos o compilador oficial do fabricante, a gente teve que usar o SPCC, ele não tinha suporte para isso, a gente teve que fazer umas adaptações e tudo mais. E depois eu comecei a me interessar pelo desenvolvimento de placas mãe, né? Então, eu fiz algumas single board computers, principalmente utilizando o ARM. Na época não existia ainda Raspberry Pi. Tinha um projeto, acho que de inglês, se não me engano, chamado Gunsticks, que hoje inclusive virou uma empresa, né? Eu coloquei XP42X, mas na verdade a primeira placa foi um PXA250, que era um processador de aplicações da Intel, ele era um X-Scale, né? E, enfim. Depois os XPs eram os Network Processors, né? E nessa jornada toda, além de fazer o projeto das placas eletrônicas aí, eu tive que acabar aprendendo a portar o Linux, né? Para outras plataformas, inclusive eu tive uma oportunidade, né? Uma palestrinha internacional de Linux sobre isso. A gente montou a nossa própria distribuição, né? Uma distribuição embarcada, com características bem peculiares, assim. A gente utilizou técnicas de compactação muito, enfim, depois que vocês tiverem curiosidade, eu falo sobre isso, né? Nós fizemos também um mini sisteminha de desktop, né? Do X, era X-Free 86 na época. E finalmente eu entrei numa jornada que foi um pouco loucura, né? Que é uma single board computer com um x86, que era baseado no processador de hoje GX, e depois fizemos uma segunda com LX. E teve o desenvolvimento de uma parte de BIOS também, nós fizemos o licenciamento de um BIOS, e depois eu fui adicionando novas funções. Só para ilustrar, tem umas fotinhos. Essa aqui é a primeira do PXA. Né? É uma plaquinha de 6 layers, uma placa relativamente complexa. Nem todos os periféricos funcionaram, né?
né, mas foi um belo desafio, assim, de aprendizado. Depois essa placa já é com XP, e a gente tem essa placa, inclusive, ela é para um cliente de São Paulo, que eles hoje têm operação na América Latina toda, né? Isso aqui fica dentro daquele cartão, aquele validador de cartão MyFair, né? Não sei como nós chamamos de status de vocês aí, mas é ficando transporte público, né? Então, a plaquinha com Linux, tem Wi-Fi, tem GPS, tem GSM, tem alguns outros projetos que eu não coloquei aqui, um deles eu achei bem interessante, que a gente trocou um boot seguro através do U-Boot, né, para botar somente kernel e disks autenticados, né. E finalmente isso daqui foi o que eu gastei quase 1 ano e meio, que é a plaquinha Single Board Computer x86, né. Aqui do lado esquerdo vocês veem em relação aos componentes, do lado direito já populado, né. Esse quadradão em cima ali é o dissipador, embaixo do está o processador. Curiosamente, esse processador ele é uma evolução do processador utilizado na União Eletrônica de 1996. 96, se não me engano, né? Foi ali, mas enfim, tem um know-how nisso e tem o licenciamento do código-fonte desse vírus. Bom, agora vamos falar aqui mais sobre o que interessa, né? O HDD, revisão geral. Primeiro, uma breve introdução aqui em relação ao que é o HD, onde ele se posiciona no esquema de hierarquia de memória do sistema de PC, né? Do lado direito, vocês têm um gráfico, e no topo dessa pirâmide, a gente está falando de menor tamanho de memória, maior tempo de acesso, maior custo. Conforme você vai descendo para a base da pirâmide, você vai ficando mais lento, mais barato. O que está em azul são memórias voláteis, ou seja, uma vez que você tira energia ou você perde conteúdo. O que está em cinza é memória não volátil, né? Ou seja, e armazenamento, entre aspas, permanente. Então, essa HD se encaixa nessa faixa aí. Acesso aleatório ou sequencial, né? Compare com um dispositivo de fita, por exemplo, né? Acesso sequencial. Enfim. História do HD, remover algumas coisas, né? Só título de curiosidade mesmo. 57 foi o primeiro HD, né? Esse sistema IBM PC, IBM 350. Ele não tinha ainda sequer a eletrônica integrada, um negócio bem grande. Depois tem fotos na internet, se a gente tiver curiosidade de ver. Mas para nós, o que importa é, a partir do nível 4, a gente tem o ATA, né? Que começa, então, a ter uma especificação em termos dos comandos, e depois ele passou a se chamar de PATA, né? Que é o Parallel TATA. Isso surgiu o SATA. Então, falando agora do elemento HD em alto nível, a gente tem assim, uma caixa preta, a gente tem os conectores, nós temos a PCB, que é a placa de circuito impresso montada, né? Nós temos um item chamado HDA, que é o Hard Disk Assembly, que é todo o conjunto eletromecânico do HD, dentro dessa placa de controle, né? Aí, passando um pouquinho para a parte, agora nós temos o firmware do HD, eu vou explicar direitinho mais à frente, onde está esse firmware e quais as partes dele estão em cada lugar, quais partes tem em cada lugar. Para a gente fazer o acesso aos arquivos, etc., nós temos, então, um controlador de disco, né? No caso dos HD SATAs, é um controlador AHCI, ele é um periférico, um barramento PCI, PCI, né? Então, nós temos ali o sistema operacional, né, com o seu driver para fazer as transações. Uma camada mais acima, né, nós teremos as partições e depois os sistemas de arquivos. A organização física do disco é bem simples, esses conectores aqui, ó, de baixo para cima, tá? Do lado esquerdo, baixo para cima. Nós temos um conector grande. Interessante notar, eu quis colocar essa fotinha, apesar de ser tanto óbvio todo mundo conhecer, porque tem uns pinos que eles têm um comprimento um pouquinho maior. Esses pinos, em geral, eles são negativos, né, o VSS. E ele é assim porque, mecanicamente, quando você introduz o conector, eles geralmente fazem contato primeiro. E quando a gente tem conectores assim, geralmente é para hot plug, né? Então, mais uma parênteses, o SATA suporta hot plug. O conector a seguir, em cima, se você notar, ele tem um conector com um terminal comprido, dois curtos, um comprido, dois curtos, mais um comprido. Então, de novo, esses dois compridos, eles são os grounds, né? E cada um desses dois é um par diferencial.
Então, no seu cabo SATA, você tem um par diferencial de transmissão e um par diferencial de recepção, né? E esse é o nome do serial ATA. Para quem lembra dos HDs antigos, você tinha um conector com muitas vias, né? Que eram vias paralelas. E isso foi serializado, como é o mesmo caso hoje que nós temos lá na USB. E aí vem um segredinho, tem mais um conectorzinho ali, ó, com 4 pins, dos quais 3 são utilizados, e ele é um console serial. Em alguns modelos de HD ele tem habilitado por padrão, em outros você tem que fazer um tipo de mágica assim, durante o processo de boot, né, para que a boot ROM do SoC, né, do processador, ele entenda que você quer fazer, por exemplo, um boot pela serial, isso existe nesse software. Ou então você quer habilitar um console. Alguns outros modelos vêm com isso bloqueado. E tem um caso intermediário que ele vem bloqueado, porém você consegue, com algumas alterações na placa, fazer com que ele seja habilitado. Aqui tem uma foto de um controlador de HD. Esse controlador é da Seagate. Então, tem alguns elementos aqui que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro, à esquerda, embaixo, é o sensor de choque, né? O sensor de vibração. Então, você tem um dispositivo eletromecânico ali, né, um disco, as cabeças, etc., que está em movimento. E, supostamente, o HD conseguiria detectar uma nível de vibração ou aceleração, melhor dizendo, que estaria acima das condições de operação, e ele conseguiria comandar as cabeças aí para ficar fora da área do disco, né, para não ter danos. Nós temos ali, ó, um pouquinho à esquerda ainda, os contatos das cabeças. Então, ali você tem as cabeças de leitura e escrita, né, assim, fazendo contato por ali. Do lado direito, embaixo, você tem um VCM Controller, que é um voice coil motor, né, um controlador do motor, que é o spindle. Então, mais para frente vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu estou falando. Tem um motorzinho que faz os discos girarem, e esse é o controlador dele, né? E abaixo ali à esquerda, né, no centro, abaixo, você tem os contatos que vão para esse motor. Temos ali na parte de alimentação, lembrando que ele conector maior é a alimentação, os diodos de supressão de voltagem transiente, né? Isso daí é como se fosse um elemento de sacrifício que você coloca para proteger o resto da eletrônica do HD em caso de uma tensão fora do esperado, né? Seja transiente. E aí sim, nós temos aí os 3 elementos mais importantes para essa apresentação, que é a flash, é uma memória, ela tem 512 KB nesse caso, é uma flash SPI. Você tem essa MCU, que na verdade, no caso do controlador de disco que eu estou usando aqui, ele é um System on Chip, que tem 2 cores ARM, né, na CPU, e tem mais um Core 8051. E ao lado direito você tem a memória. Essa memória é a memória RAM, então ela funciona tanto para o cache dos dados, quanto para rodar os programas que estão nos cores. Já falei um pouquinho sobre isso, né? Agora, curioso notar, essa MCU, ela tem 2 cores, porque um deles é utilizado, eu vou chamar de funções analógicas do HD, né? Então, ali você tem um processamento digital de sinais, os loops de controle para posicionamento de servomecanismos estão todos nesse core. A, a, a parte de decodificação do RLL mais ECC, vou explicar mais à frente o que é isso, tá? E o outro core, ele cuida das funções de comunicação com o host, né, com o PC, através da interface SATA. Ele que faz o recebimento dos frames FIS, né, que são as estruturas que você vai passar os comandos para registradores, data transfer, PIO, enfim. E ele cuida dessa parte de interfaceamento. Cuida também do gerenciamento do cache, né? Então, das políticas de cache do HD. Quando você manda, por exemplo, leituras, um conjunto de leituras, ele cuida para fazer o sequenciamento delas de forma que haja menos movimentação mecânica no disco, né? E tudo mais. Esse flash firmware, eu coloquei um de 2 porque justamente apenas uma parte do firmware está na flash, a outra está nos discos.
isso. Tá. Bom, isso aqui é o HD sem a placa de controle, né? Nós temos um buraquinho, que é o buraco de respiro dela. Algumas pessoas até se enganam que o HD tem vácuo dentro e tudo mais. Na verdade, os HDs normais, eles têm um buraquinho, tem um filtro na sua entrada, né? E qual que é o grande problema que eles falam, né? Quando você fala, vou abrir meu HD para ver se eu consigo consertá-lo e tudo mais. O problema não é a questão do ar entrar, né? É a contaminação de partículas, né? Porque nós temos ali cabeças que elas estão sobrevoando o disco em uma altura muito pequena mesmo, em ordem de talvez uma dezena de nanômetros. Então, qualquer tipo de contaminação dessa superfície, ela gera um efeito catastrófico, né? Então, ali tem aqui o motor do contato dos motores, são aqueles três terminaizinhos. Está ligado naquela região mais ao centro cilíndrica, que justamente é um spindle, é um motor. Então, quando nós falamos aí que o disco roda a 5.400 RPM, né, rotações por minuto, o responsável por esse movimento é esse motor aí. Então, aqui a gente tem o HD desmontado, né? Então, os platters são os discos, em geral, estão na foto por cima, né? Então, você está vendo só um disco, mas imagine isso visto de lado, você tem discos empilhados, né? Do lado esquerdo, em cima, você tem um negócio chamado, esse braço que sai ali, a headstack assembly, né? É a montagem da pilha de cabeças. Do lado direito, acima, nós temos o filtro, que é justamente para filtrar micropartículas que estão ali em suspensão. Alguns HDs têm isso, outros não, que são os dampers, não, os atenuadores, então são essas duas, essa quase meia-lua preta, então ali serve para atenuar ruído acústico, né? E também para controlar um pouco o fluxo do ar. Do lado esquerdo, em cima, nós temos o servo coil, que é um mecanismo servo, né, para fazer a movimentação. Ele tem dois ímãs permanentes e uma bobina. Então, você controlando a corrente que passa por essa bobina, você gera um campo magnético e esse campo, ele, em conjunto com o campo dos ímãs permanentes, consegue posicionar essa montagem HSA, as cabeças sobre a superfície do disco. Então, aqui a gente tem uma fotinho mostrando a pilha das cabeças, né? Tem muitos detalhes aqui, eu acho que eu não vou entrar neles, mas a gente, olhando aqui, parece que isso formaria um cilindro perfeito, mas na verdade não é assim, né? Tudo no mundo físico tem variações e tolerâncias, né? Então, durante o processo de fabricação, isso varia de fabricante para fabricante, tá? Mas, em geral, existe uma forma de você guiar um elemento sobre o disco com muita precisão e ele imprimir, entre aspas, né, nos domínios magnéticos do disco, padrões, para que depois você consiga fazer a leitura e utilizá-los como posicionadores desse seu servo-mecanismo, né? Então, essa seria uma chamada codificação na superfície do disco. E no caso específico do HD da Seagate, existem tabelas chamadas adaptativas, que elas são muito interessantes. Eu vou mostrar as tabelas mais à frente. Elas controlam, por exemplo, os ganhos que você tem que dar no servomotor para que ele se posicione em determinados lugares. Você controla parâmetros de, por exemplo, aquecimento. Você notar que esse ar nesse braço, ele é formado por um bimetal, que é isso, são duas lâminas de metal diferentes. Então, quando você passa uma corrente elétrica por ali, por efeito Joule, você vai gerar um aquecimento, né? E essa diferença de temperatura que você vai impor no disco, ela vai gerar uma deformação diferencial, porque cada metal tem um coeficiente de dilatação próprio, né? Então, isso daqui faz o quê? Você consegue, através da passagem de uma corrente elétrica, um elemento de um braço, modular, ou seja, mudar a altura que sobrevoa da cabeça, né? Então, durante o processo de fabricação, a temperatura é controlada e são levantadas tabelas, e essas tabelas são salvas aí nesses adaptativos, tá? Uma pausa, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim, aham. Pelo menos aqui sim. Perfeito. Bom, agora na parte do HDA, nós temos a parte à direita, vocês estão vendo ali, na verdade está errado esse nome aqui. Olha, aqui na verdade é um zoom da cabeça de leitura, onde você tem esse slider, que é esse bloco retangular em cinza. Se notar na superfície dele, tem alguns padrões desenhados ali, e isso é para efeitos aerodinâmicos, né? E à esquerda você tem umas pequenas trilhas saindo, né? Essas trilhas elas vão entrar nesse nessa placa de circuito impresso que tem um circuito integrado ali dedicado, que é esse indicado por preamp, né? Isso é um pré-amplificador. Por que isso? Os sinais que você está lendo ali do seu transdutor eletromagnético, do seu transdutor magnético, eles são de baixa amplitude. Então, se você vai tirar esse sinal até chegar na placa de controle, ele vai sofrer muita interferência. Então, você tem um pré-amplificador para fazer um condicionamento de sinal. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, por exemplo, a questão, por exemplo, da alta frequência, né? Então, assim, no amplificador ele tem uma resposta em frequência. Conforme você está numa posição do disco angular, quanto mais externo o seu raio, mais rápido ele tem que ler os dados, né? Tem mais dados passando por ali. Então, o seu amplificador ele tem uma largura de banda, né? E isso também está naquelas tabelas de adaptativas, tá? Um pouco mais à frente vocês vão entender quando eu começar a falar das zonas do HD. Bom, então vamos falar agora sobre a organização lógica do disco, né? Então aqui tem aquela visão tridimensional dos discos, no caso são 3 discos. Em geral você tem 2 superfícies magnéticas, uma de cada lado do disco, né? Para melhor aproveitamento. E você tem um conceito de endereçamento. Então imagina que o seu dado está salvo em algum lugar sobre essa superfície, né? E você tem que ter uma forma de endereçá-lo. Você tem algumas, tá? Mas uma delas é o CHS, que é cilindro, cabeça e setor. Então, você dando essa tripla, né, C, H, S, você vai identificar unicamente uma região, uma coordenada ali sobre seus discos, né? Então, esse conceito de cilindro é bem interessante. Lembrem como é que era a montagem do HSA, né, da pilha das cabeças. Então, você posicionando essa trilha, esse braço, num certo ângulo, e o disco rodando, você vai formar um cilindro, né? Então, você selecionando dentro desse cilindro qual que vai ser a cabeça específica que você quer, você vai acabar escolhendo um disco e uma face de um disco, né? E conforme esse cilindro gira, conforme esse disco gira, você vai ter uma trilha. Dentro dessa trilha você tem um conceito de setor, que é um segmento desse disco, e que dentro desses setores estão armazenados os seus dados, tá? Mas um pouquinho à frente a gente vai ver como que essa codificação não são somente os seus dados, né? Tem mais coisas ali nos setores. O que nós vamos utilizar aqui, que muita gente utiliza hoje, é o LBA, né? Que é o Logical Block Addressing. Então, ao invés de você ter um CHS, você tem um mapeamento, né, para um número linear, ele começa em 0 e vai até o tamanho do HD, são os setores. Então, uma coisa que é interessante, né, se a gente observar esse gráfico, o que é esse gráfico? É a densidade de dados em função do raio que você está no seu disco. Do lado esquerdo, você tem o diâmetro interno, ou seja, mais perto do centro. E no extremo direito da coordenada X, você tem o diâmetro externo. A densidade de dados ela é maior próximo ao centro. Imagine o seguinte, eu tenho o meu setor. Esse setor, eu vou adiantar, ele guarda ali, por exemplo, 512 bytes. Hoje não é mais assim, ele é um pouquinho maior. Mas 512 bytes. Então, se você tem, lembrando ali que o comprimento é 2πr, né? Quando você tem um raio pequeno, você vai ter um comprimento menor e você vai, então, ter que colocar os dados numa densidade maior, para que você tenha o mesmo número de setores num raio pequeno ou num raio grande. Isso é um problema, né? Porque quanto maior a sua densidade de informação, voltamos àquele problema do pré-amplificador, da largura de banda dele, né?
E isso também implica os erros que isso vai dar para gente fazer a leitura, né? E, porém, tem um outro problema que eu considero mais grave, que é na região externa do disco, nos anéis mais externos, você acaba desperdiçando espaço físico, né? E o que custa hoje muito no disco é o espaço físico. Então, por que isso, né? Porque se você tem um pré-amplificador, um sistema que é capaz de ler os dados numa densidade maior, e você utiliza ele numa densidade menor, está desperdiçando recurso. Então, é isso. O que eu disse ali, velocidade angular constante, pois não? Exato. Na verdade, não é assim. Isso daqui seria o problema. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente a solução, né? E justamente, quando você tem a sua velocidade angular constante, por fora a sua velocidade radial é maior, né? Então, a velocidade radial sendo maior, ou seja, está rodando mais rápido ali fora, você tem menos densidade, na verdade. Acho- Eu acho que é por conta da curva que tem que ser maior, né? Tem um espaço maior para acompanhar a curva de tempo. não tem a ver com pré-amplificador, não. Zoreba, tem a ver com a parte justamente o espaço, né? Imagina o seguinte, você tem os mesmos 512 bytes, só que agora eles estão espalhados numa área maior, porque a velocidade está maior. Exato. Então, essa é a solução que foi dada, que eu vou mostrar mais à frente. Isso aqui é um problema que existia, né? E que muitos discos eram feitos assim. E no próximo slide você vai ver como foi a solução, é justamente isso que você comentou, né? Só voltando aqui, ó, quais são os meus elementos de controle, né? Eu consigo controlar o ângulo daquele braço de leitura e o instante de leitura. Então, está aqui a solução do problema, né? Do lado esquerdo, nós temos um disco. Se vocês notarem, imagine aqui, você tem uma fatia de bolo, né? Se chama wedge, W-E-E, que é. E o raio está mais próximo ao centro, ele é menor. E conforme você vai andando para fora, né, em direção à parte externa do diâmetro, essa área fica maior. Só que lembra o seguinte, a gente está gravando os mesmos 512 bytes em cada setor desses. Na velocidade constante, né? Isso, exato. Como a velocidade de rotação é constante, você acaba percorrendo uma maior distância no diâmetro mais externo. Tá? Não sei se ficou claro para todo mundo isso. Mas aí ao lado direito a gente vê a solução. Qual que é a solução? É você variar, né, o tamanho físico do setor em função do raio que ele está. Então, com isso a gente consegue um melhor aproveitamento da área do disco. Então, são as cores ali. Aqui seria a solução final, né? Então, você divide o disco em zonas, cada cor dessa aqui, o vermelho, amarelo, verde, é uma zona. Então, em cada uma das zonas, perdão, ficar voltando, indo e voltando, mas você tem ali, por exemplo, na zona vermelha, tem 3 raios diferentes, né? Então, a densidade ela vai mudando ao longo desses raios. Quando você chega numa densidade crítica, ele vai lá e muda o tamanho físico do setor, para que você volte a ter uma densidade aproximadamente constante. Tá? Então, essa aqui é a questão das codificações de zona do disco. Isso daqui, eu não falei para vocês ainda, mas o disco está dividido em 2 regiões. Uma delas é chamada de área de sistema e a outra área de usuário. Qualquer coisa que você faça, mesmo no nível de, por exemplo, administrador de um sistema operacional, você só vai enxergar a área de usuário. Então, quando você endereça o LBA igual a 0, né, a gente está falando ali do Master Boot Record, por exemplo, você não consegue acessar, digamos, LBAs negativos. Então, a System Area é uma área privilegiada e que você só consegue acessar via essa forma que eu vou mostrar mais à frente, com manipulações na placa eletrônica, ou, então, comandos específicos passados pelo SATA, são códigos específicos de cada fabricante, e aí sim você consegue ter acesso a essa área. E, claro, o firmware do HD também tem acesso a ela.
Aqui, isso daqui já é específico do disco que está aqui em cima da bancada, né? Então, nós temos as zonas ali, a zona 0, 1, 2, 3, e os cilindros que ela se localiza, e a taxa de dados que a gente consegue extrair dela. Esse mesmo disco, depois eu vou explicar como eu consegui acessar a System Area, mas eu tenho, curiosamente, olha só, o disco aqui, se vocês notarem, é um disco de 250 GB, né? E eu tenho uma área de sistema de 150 MB que são que é inacessível para o usuário normal, né? Então, ali dentro ficam partes de programa que o firmware utiliza, ficam logs de sistema, ficam as tabelas com áreas de defeito do disco, as relocações para onde foram colocadas, ficam dados de log do Smart, né, que é um sistema de monitoramento dos discos. Enfim, esse arquivo aqui, que são os TXT, eu vou disponibilizar para vocês depois da apresentação, todos os arquivos, tá? Que estão aqui, inclusive o dump da ROM, os arquivos que estavam na System Area, etc. Só para ilustrar, eu vou abrir aqui esses zones. Isso aqui é o meu disco, os testes, né? Nós vemos aqui que ele tem a System Area e a User Area, tá vendo? E curiosamente, vocês vejam que tem o LBA, os dois chamam 0, né? Então, o LBA da área de sistema, nós temos um LBA 0, só que no contexto de área de sistema. Vou fazer uma brincadeirinha aqui, para eu mostrar mais à frente na apresentação. Eu vou fazer uma pergunta. O que quer dizer quando está no contexto de área de sistema? Não entendi. No contexto de área de sistema, está querendo dizer o quê? Sim, vamos lá. A área de usuário, onde você enxerga normalmente os seus dados, quando você dá, por exemplo, no Linux um dd, if, o device, e começa do início, o primeiro setor que vem já é o setor do LBA 0, no contexto de User Area. Agora, o que é a System Area? A área de sistema é uma área reservada do disco, que ela é utilizada para funções internas do disco. Por exemplo, existe uma parte do firmware dele que está contido nessa área. Existem diversos módulos de expansão desse firmware que está ali dentro. Tem logs do sistema, existem logs da época da fabricação do disco, logs de fábrica. Existem tabelas que, quando você fabrica um HD, você tem uma lista de defeitos desse HD. Então, você fabricou o HD, durante o processo de fabricação é feito um teste funcional. Nesse teste, eles identificam setores que estão com dificuldade de leitura ou que não atingem os critérios mínimos. Esse setor ele é marcado como defeituoso, né? Então, essa lista de defeitos ela é chamada de plist, né? E ela é salva nessa System Area. Ao longo do uso do HD, a sua cabeça ela pode começar a apresentar erros de leitura em algumas áreas e depois de atingido um limiar, essa área ela é relocada, né? Então, aquele setor que está ruim ele é levado para um outro lugar. Esse outro lugar, em geral, fica na System Area, é uma área reservada do disco. E também é atualizada uma segunda tabela, que é a glist, né? Uma lista de problemas crescentes, de G de grow. Então, esse é o uso da System Area. Agora, quem consegue enxergar essa System Area? O firmware do HD consegue enxergá-la, naturalmente, né? E você consegue enxergar isso em qualquer sistema operacional, desde que você consiga mandar comandos específicos para o controlador de disco, e esses comandos não são documentados. Então, nesse trabalho aqui, eu posso explicar como que eu obtive esses comandos, né, que são os VSC, os Vendor Specific Codes, né, são códigos específicos do vendedor. Seria como se fosse uma sequência de unlock. Então, uma vez que você manda aquela sequência, você começa a ter acesso à System Area. E também é feita através de uma outra forma de endereçamento. Legal. Vamos lá.
Então, lembram naquela figura do disco, eu tinha um itemzinho vermelho que eu falei, aquilo é um setor. Na verdade, os seus dados, eles estão dentro de uma estrutura de dados um pouquinho maior. Eu vou explicar o problema primeiro, né? Imagina que a sua cabeça está ali e você tem um movimento rotacional dos discos, só que por diversos motivos, né, tolerâncias mecânicas, vibrações, etc., você não tem uma circunferência perfeita. Então, como é que você mantém a cabeça alinhada com o que é a trilha, né? Então, você tem uma estruturinha de dados ali que faz um controle dos AGC, né, o Automatic Game Control, é um controle de ganho automático do mecanismo do servomotor. Então, lembra que tem um servomotor que posiciona o braço, né, a posição angular do braço, e isso daqui serve para fazer o posicionamento. Depois você tem um sync mark, né, que é um padrão para gerar sincronia nos dados, né? Para quem está acostumado com transmissão de dados e tudo mais, é um código de Gray. Então, isso significa que a cada número você vai ler somente um bit, né? Depois você tem os seus dados, né? Só que uma coisa interessante, os seus dados, eles não estão tal e qual você mandou gravá-los no disco, né? Você, por exemplo, tiver um setor de 512 bytes que você preenche com 00, quando você olhar, entre aspas, a superfície desse disco, você não vai encontrar esse padrão 00000, porque isso é ruim para que a cabeça consiga manter a, a, a sua acurácia posicional. Então, o que é feito? É uma codificação RLL, eu não me lembro se é 2,7 ou alguma coisa assim, mas o que significa na prática? Que ela evita ter uma sequência de bits iguais. Ela limita o número de bits iguais nos seus dados. Então, é como se ele alterasse os dados que você está gravando para que ele atenda os critérios do RLL. Ali mais ao final você tem o ECC. ECC é Error, não lembro se é Check and Correct ou Correct and Check, mas enfim, uma área que você guarda dados com informação suficiente para que, além de detectar um erro nos seus dados gravados, você tenha informação adicional para poder reconstruir, que é o Progression. Então, ali no final você tem um padding, né, que é... Por que existe esse padding? Fisicamente ali já está determinada o tamanho do setor em função do raio dele, ou seja, da zona que ele está. Só que o HD ele não sabe quais são os dados que você vai gravar, né? Então, dependendo do padrão de dados que você está gravando no setor, o comprimento dele, devido ao RLL, vai mudar. Então, eles fazem o pior caso, né, que seria o comprimento de pior caso, e se você não utiliza o pior caso, vai sobrar espaço ali no final, que é esse padding. Aqui tem uma brincadeirinha que eu fiz, que eu peguei esse disco que eu tinha, e eu fiz uma leitura também, já utilizando comandos ali do firmware. É um disco de 3,5 polegadas, né? Então ele tem 88 centímetros, perdão, acho que está errado essa conta aqui, né? Tem 8,8 centímetros, e uma das funções desse firmware eu conseguia ler o raio de uma determinada trilha. E esse raio foi medido ali 1,8, 10 ao cubo mils. 1.000 é 1 milésimo de polegada. Tá? Então, só para ver se os dados que eu estava lendo ali estavam corretos e tudo mais, eu fiz as continhas ali e cheguei no valor de 4,5 centímetros, né, que é bem aceitável para o diâmetro externo. Então, com isso daí é só um parênteses, tá? Porque para achar esse número foi um pouquinho difícil, porque ele não está salvo numa forma de ponto flutuante convencional, e eu precisei salvar isso um pouquinho mais à frente. Bom, quanto ao tamanho do setor, esses discos que nós conhecemos aí, eles nasceram com um padrão, né, os discos IDEA, com o padrão de 512 bytes por setor, né, bytes de usuário por setor. Posteriormente, foi aumentado para 4 KB. Né? E por que foi feito isso? Se vocês lembrarem dessa figura, aqui nós temos um overhead, né, com AGC, com SyncMark, o ECC, etc.
Se com esse você vai aumentar também o tamanho. Mas nós temos um overhead. E quando você aumenta o tamanho da área de dados, você diminui proporcionalmente a contribuição do overhead, né? E com isso, numa média, aí, você ganha cerca de 10% a mais de espaço no mesmo disco físico, só mudando a estrutura lá de codificação e aumentando o tamanho do setor. Só que isso gerou diversos problemas aí com sistemas operacionais e problemas de alinhamento também, né? Porque, quer dizer, 4096 é múltiplo de 512, né? 4 vezes 512. Porém, você pode endereçar a parte 0, a parte 1, a parte 2 ou a 3 dela, né? Então, gera problemas de alinhamento e, portanto, hoje todos os discos trabalham com um tal de 512E, que é o 512 emulado, que, na verdade, ele continua fazendo internamente leituras de 4K, só que ele apresenta sempre setores de 512. Isso é bom também porque mantém compatibilidade com sistemas legados, né? Bom, agora a gente entra na parte do firmware, a parte aí mais interessante. Como eu disse, ele está dividido em duas partes. A primeira parte ele está dentro da Flash SPI e a segunda parte está em arquivos da SystemError, ou seja, nos discos. Esses arquivos de firmware dentro do disco, eles criaram, entre aspas, um mini sistema de arquivos ali, que é bem simples, na verdade, é de tamanho fixo, né? São uma tabela de entrada com tamanhos fixos, tamanho fixo. E eles têm duas chamadas regiões ali. De novo, isso especificamente no modelo da Seagate aqui. Então, eles chamam de região 0 e região 3. E os arquivos são numerados, né? Então, você tem o arquivo número 1, o arquivo número 2, 3, assim, até... agora de cabeça. Mas você tem essas duas regiões. E, além disso, você tem cópias. Então, eu encontrei aqui 4 cópias dos arquivos. Portanto, você tem duas regiões, 4 cópias dos arquivos. Isso daí, eu entendi que é para ter uma redundância grande, porque os dados que estão ali são vitais para o disco. E você, no disco, nos modos de falha, você pode, por exemplo, ter apenas uma cabeça que pife, ou um disco que se estrague e tudo mais. Então, eles fazem um espalhamento nos discos, né, para que você tenha mais de uma cópia desses arquivos. Bom, tem alguns métodos para extrair esse firmware, né? O mais básico ali é usar um leitor de flash, foi o que eu utilizei. Então, essa flash aqui é um CI, que é o 25, que é 40BW. Ela é uma flash SPI. Tá? Eu ia falar um pouquinho o que é um controlador de SPI, né? Como é que funciona esse protocolo, que é um microcontrolador que tem um hardware periférico, né, para acessar SPI, ou fazer esse bitbang, para você controlar diretamente os GPIOs e implementar o protocolo de display neles e tudo mais, mas eu acredito que isso é desnecessário. Essa conversa sobre isso depois, só me chamar. Como é que é o processo de boot, né? Esse só, que ele tem uma boot ROM, e essa boot ROM, ela, dependendo da posição dos bootstraps, né, são alguns pinos da CPU, no momento do boot, ele pode procurar o flash, perdão, o firmware de boot em lugares diferentes, né? Então, nessa boot ROM especificamente, pelo padrão, a busca da flash SPI, que é o funcionamento normal. Bom, eu removi ela, não extraí ela, eu utilizei um leitor. Tem que tomar um pouquinho de cuidado que nas placas mãe novas e HDs novas, essa flash é de 8.8 volts, então precisa colocar um conversor de tensão. A minha especificamente era de 3 a 3. Eu utilizei o flashrom.org, que é um programa de Linux que fala com o gravador. Extraí esse arquivo de 512 KB e aqui a gente tem o conteúdo dele, tá? Já é decodificado. Sobre qualquer estrutura dele. Qualquer estrutura dele mais à frente, tá? Mas então, esse último arquivo aqui, escrito ROM-del backup, é a flash original, tá? E nós temos ali outros arquivos, eu vou explicar um pouco mais à frente, mas que são extraídos desse binário principal. A estrutura dele é bem simples, tá? Isso aqui eu peguei, até consumo na internet, tem estudos aí
sobre ele, mas é bem básico, né? Você tem o endereço que ele vai ser carregado na memória RAM. Você tem o tamanho dele, você tem o tipo dele, e o código do boot-ROM é responsável por carregar isso aqui na memória RAM, já nos endereços corretos, e nos módulos que são compactados, como é o caso desse daqui, que a gente contém os firmwares principais, existe um entry point, que é um firmware pequeno, e ele é responsável por fazer a descompactação e depois consertar todo o ambiente, né? Depois passar o controle para os firmwares. Aqui, dentro desse compactado, a gente tem os arquivos também. Aqui já é uma estrutura um pouquinho diferente. Você tem aquele cabeçalho ainda, né? Mas o cabeçalho seria toda menorzinha, tem só 8 bytes, né? Então é direto o endereço que ele vai ser carregado. Depois eu posso entrar em detalhes da análise, onde está o firmware real, como é que foi brincar com ele ali no guia e tudo mais. Eu vou disponibilizar isso aqui também, tá? No Outlook para vocês. O segundo método de extrair o firmware, e eu estou falando assim um pouquinho mais detalhadamente, porque são métodos que se aplicam aí a diversos equipamentos, né? É através do atualizador, né? Então, esses HDs, eles conseguem ser atualizados através de um programa do fabricante. E eu baixei o pacote de atualização, e aí eu acabei abrindo ele um pouquinho, né? E percebi que, na verdade, ele é um Linux botável, não salvo aqui descompactado. Mas, enfim, ele é um Linux descompactado. Eu vou passar o file system completo para vocês, tá? Ele é baseado no Time Core. E o programa principal, o binário responsável pela atualização, esse STCOM, ele, na verdade, ele tem uma cópia do firmware criptografado dentro desse file system. Porém, esse STCOM, ele abre e se compacta na memória tudo de uma vez. Então, dá para dar um dump ali também, não tem muito problema. Mas eu acredito que o método da SPI foi mais rápido, vai ser mais prático. Só que é interessante que, através desse atualizador, você rodando ele dentro do QEMU e alterando um pouquinho o código-fonte do QEMU para fazer um dump dos comandos enviados pelo ATA, né, e plugando o device real, ou seja, o QEMU é um emulador, né? Você consegue informar para que ele utilize no ambiente emulado um periférico real, um hard disk real, e eu consigo, através de uma alteração que eu fiz na fonte dele, fazer com que desse um dump nos comandos ATA enviados, né? E com isso eu consegui descobrir os VSC, que são os códigos específicos, né, desse fabricante, qual que é a sequência que ele manda para o controlador de disco para poder fazer uma atualização. Qual que é a vantagem disso, né? Você consegue fazer uma atualização de firmware sem ter acesso físico ao disco. Então, imagine aí que você, mais para frente, fez um firmware adulterado e você que deseja carregá-lo nesse disco. O jeito mais fácil de fazer isso é através de um programa, né? Você vai desmontar o equipamento. Eu estava nesse estudo, né, de ter essa ideia de utilizar o QEMU, eu estava pensando em utilizar direto a libATA, né, que é utilizada pelo kernel do Linux, para fazer dump desses comandos, mas eu achei que estava um caminho muito tortuoso e tive essa ideia do QEMU e foi muito boa, assim, para o objetivo, porque foi rápido de fazer. Então, quanto à estrutura lá do binário, né, como eu falei, tem essa consulta na internet que eu fiz. A arquitetura desse meu disco da Seagate é chamada de arquitetura F3, é uma arquitetura que perdurou durante muitos anos, ela é bem extensível, ela é bem completa, eu gostei bastante da estrutura interna do firmware, como se fosse uma estrutura modular e expansível, né? Então, ela abrange muitos discos da Seagate. Já falei aqui sobre a tabela do tipo, o tamanho, endereço da RAM, a computação, a tabela dos adaptativos. Para fazer uma extração comparativa, né, eu peguei 3 HDs, na verdade, iguais, que são iguais, né? É a mesma parte number do HD e a mesma versão de firmware, e a mesma versão de PCI. E aí eu extraí o firmware das 3, né, dos 3, através da leitura do SPI, e eu fiz a comparação para ver se os endereços de load eram os mesmos, tudo mais, e sim eram. E a única coisa que mudava era a tabela dos adaptativos, isso foi bom, que deu para
essas tabelas são grandes, tá? Então, deu para ignorar uma parte bem significativa ali do binário, do chamar. Eu dito antes, tem 2 cores ali dentro e mais um 8051. Esse 8051 também, eu estou com o binário dele, fiz uma análise, nem vou fazer, mas se alguém tiver curiosidade, está disponibilizado também. Aqui são as tabelas, né? Então, as principais aqui são a tabela dos parâmetros para zonas, né? Aquela explicação que eu dei sobre as zonas. Nós temos a tabela do SAP, que é a tabela do server, que é para fazer o posicionamento angular. A tabela CAP, ela só diz ali modelo, número de série, do HD, a capacidade de disco e tudo mais. E esse IAP é uma tabela que ela é dinâmica. O próprio firmware consegue reescrevê-la, né? Tanto na sua cópia aqui, feita em disco, quanto na própria flash. Então, isso é interessante também, porque eu pude obter ali rotinas do próprio firmware que conseguem sobrescrever regiões da flash. Então, ela trata aqui de parâmetros da interface. Então, se eu estou utilizando DMA, se eu estou utilizando PIO, spin-up, que seria o caso, por exemplo, de um disco, quando você energiza ele automaticamente rodar ou não rodar o spindle, né? Consegue fazer todo esse controle através disso, né? Uma situação prática que isso seria útil, por exemplo, eu deixei o disco cair no chão, eu não sei se houve dano físico na cabeça ou tudo mais, e aí eu consigo deixar, assim, lógico, eu tenho que deixar isso antes feito, né? Deixar parametrizado para que você, quando energizar, não ligar o disco. Então, você consegue entrar num diagnóstico e fazer isso de uma forma muito mais controlada, né? Mais um parênteses, eu falei sobre preparação, né? Deixar isso pronto antes. Uma coisa que eu faço em todos os meus discos, depois que eu descobri essas tabelas de adaptativos, é fazer o backup dessa flash, tá? Porque se você perder ela, você não vai conseguir, ou vai muito dificilmente conseguir recuperar os dados, mesmo em empresas especializadas, porque ela é um casamento único, né, de todo o conjunto eletromecânico e é feito em fábrica. Então, se você perdê-las, a chance de você perder definitivamente os seus dados é muito alta. Então, hoje eu tenho um backup de todas essas flashes, de todos os meus discos. Bom, prosseguindo com a análise, né, do binário, foi feito, lógico, uma análise estática primeiro, né, então foi descoberto que ele tem uma estrutura modular. Eu tenho todos os módulos listados, eu vou mostrar para vocês quais são, né. É bem interessante porque quando você está, em geral, fazendo uma análise estática de um binário, de um firmware, não tem muita comunicação com o mundo externo, do ponto de vista de mensagens para o usuário, é difícil, porque ali durante a engenharia reversa, você vai procurar strings, né, procurar sequências de texto ali, e contextualizar ela dentro de uma rotina para entender o que aquela rotina faz, né? Então, quando eu comecei essa análise, eu estava com esse receio de que, lógico, as informações de debug, elas são scripted, né, elas não vêm em binário, elas limitam binário, mas eu também estava contando de que não tivesse nomes, textos, mas pelo contrário, eu dei muita sorte, porque todos esses módulos internos, eles são nomeados, nós temos um endereço em que ele é carregado, e depois, né, eu descobri que você consegue, inclusive, fazer scripts, como se fossem arquivos BAT, né, arquivos de lote, dentro do controller de HD e referenciar essas funções. Então, nós temos aí, alguns desses módulos, eles são gravados dentro da flash. Uma quantidade pequena dos módulos é gravada dentro da flash por causa do tamanho. São os módulos mais básicos que você precisa para fazer debug, né? A maioria dos módulos fica armazenado na System Area dentro de um arquivo, e esse arquivo ele é uma estrutura de dados que contém os arquivos que são overlays, né? O que são overlays? Quem das antigas talvez saiba. Por exemplo, quando você fazia um programa, no exemplificar em DOS, fazer um programa em DOS e ele tinha mais de um segmento de memória RAM, 4 KB, você precisava de mais espaço do que isso para o seu programa, a estratégia era dividir o seu programa em blocos, né, e você carregava e descarregava esses blocos da memória. Então, esses blocos eram os overlays. Então, no caso aqui, pelo que eu percebi, esse controlador de disco, na verdade, ele carrega todos os overlays que estão presentes de uma vez na memória. Não tem uma parametrização. Bom, aqui são algumas das funções, como eu estava falando em texto, né?
elas estão agrupadas em níveis, né? Então, o nível mais básico é chamado de nível online. Então, quando você está com o HD plugado no SATA, por exemplo, e o host manda algum comando, esse nível online, você consegue, através dessa porta de serviço, né, monitorar o que está acontecendo nos registradores, os comandos ATA que estão sendo recebidos e tudo mais. Quando eu comecei esse trabalho, eu não sabia disso, por isso eu fiz o caminho do Keynote. Aqui tem uns exemplos, eu peguei aleatoriamente, tá? Não tem nada privilegiado aqui, de funções, né? Então, esse display JAG buffer info, por exemplo, é uma função que ela é utilizada para mostrar um display de diagnóstico, né? Na verdade, a informação do buffer é onde está esse buffer na memória. Você tem alguns buffers ali, um seguidor de memória que contém buffers de 512 bytes, e depois eu descobri que existem outros comandos que você consegue solicitar ao HD que leia um setor específico, né, e coloque em um desses buffers. Interessante notar, o Get Term Store Temperature, que é para você verificar a temperatura interna do disco, né, e com isso ele faz as correções necessárias, endereçando uma tabela de servo. Os níveis de comando, eles são agrupados. Eu vou pegar aqui, acho que é mais fácil pegar direto aqui no arquivo, tá? Vocês notarem aqui, ó, você tem o que você tem que apertar no lado esquerdo, para o espaço, ponto, interrogação, dólar, para ativar isso quando você vai no modo online. E aí você tem onde isso aqui está armazenado, o código que executa isso está armazenado, no caso flash, né? E aqui o nome da função. Então, essas funções todas, elas são funções de mais baixo nível, do ponto de vista de debug, né? Para você conseguir entender o que está acontecendo com o disco, e elas todas ficam na flash. Então, aqui são as funções, por exemplo, de nível 1. Então, nesse sistema de enviar comandos pela porta de serviço do disco, você primeiro tem que fazer ele entrar no nível 1, e depois você manda esses comandos. Então, você comando S, comando U, comando E, aí vai. E é bem legal, porque essa estrutura que ele tinha ali, além do nome da função, então, você também tem os parâmetros dela. Eu não entendi todos os parâmetros e tudo mais, só que eu descobri uma coisa: quando você tem um parâmetro que omite ele, é só colocar a vírgula, deixar o valor vazio, e aí então ele assume um valor padrão para a função. E em geral funciona para o propósito que eu queria. Então, isso aqui também vai ser disponibilizado, né, todos esses comandos aqui, de todos os níveis, para você. Você consegue trabalhar bastante coisa com ele. Uma outra coisa interessante que eu encontrei. Um desses comandos me permitiu acessar todos os registradores de controle do controlador de disco, né? E, por sorte, ele não só dava o endereço que estava esse registrador, mas também a decodificação dele. Ele falava o que significava. Em alguns casos aqui, por exemplo, ó, pela Capabilities, né, ele mostra, por exemplo, olha só, no endereço 047D, todos os bits e o significado deles, né? Então, isso foi muito útil também no entendimento do funcionamento do HD. Bom, vamos lá, leitura da System Area. Então, a extração da System Area, ela se deu através de comandos de baixo nível de leitura do disco, enviados pela porta de serviço, utilizando um conjunto daqueles comandos lá que eu listei. Então, eu já falei sobre isso, mas ali eu entendi que tem overlays, tem presença de arquivos, tem diversas cópias por ali. Como é que eu fiz isso? Eu fiz um dump, né? Eu comecei a ler serialmente de zero, System Area LBA 0 até System Area LBA final, que eu passei anteriormente na apresentação. Com esse arquivo, no meu HD, demorou mais de uma semana para fazer um dump nele. Eu consegui fazer a decodificação das estruturas de dados, entender um pouquinho melhor como são os arquivos e tudo mais. Isso é bem interessante, tá? Porque existe uma outra forma de acessar esses arquivos,
que é solicitar para as funções de leitura de arquivo. De novo, tá? Esses arquivos são arquivos da System Area. O HD não sabe absolutamente nada sobre conteúdo e estrutura de dados lá da User Area. Então, não tem a menor ideia do que é um sistema de arquivos, do que é um arquivo. Tá? Então, esses arquivos são arquivos internos do HD. E você tem um comando que faz a leitura desse arquivo interno, né? Você passa o endereço dele, o número, né? Seria o número, a cópia, e se é 0 ou 3, e ele te retorna o arquivo. E o que foi interessante? Que eu também fiz um sisteminha para varrer todos os arquivos possíveis, todas as cópias possíveis, e depois eu comparei com esse dump. E no meu dump eu encontrei muitas coisas a mais. E são arquivos que eu vou mostrar mais à frente, super interessantes, que estão vinculados com o processo de fabricação do disco, tá? Então, para fazer, como eu disse aqui, o envio e recebimento de arquivos da System Area tem essas duas funções, read file e write file, né? Só que ela não consegue atingir, nem ela consegue atingir todos os arquivos da System Area. Então, agora eu vou mostrar uns arquivinhos aqui para vocês, achei bem interessantes. Aqui, como eu disse, ó, nós temos 3 diretórios, né? O manual foi a primeira extração que eu fiz. Então, aqui, ó, eu tenho um conjunto de arquivos, né, que eu extraí utilizando aquele comando de leitura de arquivo, né? Então, eu peguei do volume 3, arquivo 001, cópia 0. Depois, arquivo 028, cópia 0, etc. Só que eu fui para o modo em lote, né? Então, eu fiz um programinha, descobri que especificamente esse disco que eu tenho, ele não está conseguindo fazer a leitura do volume 0, né? De fato, ele é um disco que estava com um pouco de defeito. Então, eu obtive a cópia desses arquivos aqui. Só que, posteriormente, eu fiz esse dump completo. E nesse dump aqui apareceram mais arquivos. Tá? Agora já não tem mais o conceito de cópia, né, de tudo mais, mas eu encontrei mais arquivos e alguns arquivos bem interessantes. Então, deixa eu ver aqui, 36.li. Isso aqui é uma cópia, justamente é uma cópia alternativa do firmware do 8051 que faz o controle do motor, tá? Aqui o arquivo 38. Ele é um arquivo que tem os overlays, então ele é um arquivo relativamente grande. E, como eu disse também, os overlays, eles são bem verbosos do ponto de vista de string, você consegue encontrar muita coisa, isso facilita muito a análise do binário. E esse cara aqui especificamente é uma mina de ouro aí para os comandos, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é isso aqui, ó. Esse arquivo 61 é um arquivo de um log de fabricação. Então, o que é uma parte do processo de fabricação do disco, ele baixa um arquivo compactado, contém diversos scripts em Python, de um sistema gerenciador de conteúdo da Seagate, né? Então, por esse tkd né? tkd.docms.core.py.seagate.com. Então, esse aí é um sistema que, através dele, consegue acessar, você não é público para nós, evidentemente, né, somente ali na rede interna, mas você consegue, então, baixar esse arquivinho zip, dentro dele tem diversos scripts em Python, o disco executa esses scripts em Python e se comunica com o pod, né, de gravação, que é onde tem uma baia que tem diversos discos, e faz toda a parte de testes funcionais. Isso daqui eu achei bem interessante, esse img.log aqui. Log vocês podem ver depois na estrutura do file system aberto, que é o esquema dos overlays que a Seagate está utilizando, né? Mas isso daqui é a imagem do binário. Então, isso chama bastante atenção, porque isso, claro, né, num cenário extremo,
E C, através de um ataque de cadeia de fornecimento, né, comprometendo uma unidade industrial, conseguiria fazer com que todos os discos ali recebessem uma cópia literada de um firmware, né, literável. Eu acredito que essas informações que eu estou passando, elas talvez não se apliquem a discos mais modernos, né? Porque fazer uma mitigação disso, colocando uma segurança durante a atualização do firmware, não é muito complicado, né? Bom, agora a parte de alteração, né, aqui do HD. Como é que foi feito isso, né? Foi feita a primeira habilitação do terminal serial, depois eu descobri como é que fazia a alteração do baud rate dele, né, para poder transferir os dados mais rapidamente. E eu encontrei duas funçõezinhas muito boas, né, que é o Peak Memory Byte e o Poke Memory Byte. Então, com isso, eu consegui ler a memória e gravar na memória, no endereço arbitrário. Então, eu tinha a possibilidade de sobrescrever qualquer byte, né, da RAM do sistema, né, e depois ainda tinha uma função para executar. Então, isso daí, imagine o seguinte, né? Você, no estágio mais à frente que eu vou mostrar, você cria um stub, um binário que rode nesse socket, e você consegue, através da porta serial, utilizando esses comandos de colocar na memória, é, copiar o seu código para RAM e então executá-lo. Com isso, você consegue executar um código arbitrário dentro do seu controlador de disco. Uma coisa bem interessante que eu acabei fazendo foi eu troquei a ordem dos slides aqui, tá? Mas isso um pouquinho mais para frente. Processo de desenvolvimento. Mas eu consegui fazer um dump do firmware descomprimido. Como é que isso foi feito? Através do PIC, né? Então, eu varri linearmente, acho que, se não me engano, tem 64 MB essa memória flash aqui, né? Perdão, essa memória RAM. E eu fiz um dump, né? E fui, então, com isso, conseguindo descobrir o mapa da memória, né? E, por exemplo, eu conseguia mandar um comando SATA, e depois eu lia novamente uma região mais específica, menorzinha, para ser mais rápido, e eu conseguia comparar o anterior com o atual, e para entender como é que estava funcionando a estrutura de cachê de leitura do disco, por exemplo. Daqueles 3 HDs iniciais, um morreu já, o segundo ficou, que era o primeiro, na verdade, não, o primeiro HD estava com defeito na cabeça, o segundo HD era bom, mas ele morreu nesse procedimento aí, e o terceiro ele está vivo e ele ainda está aqui funcionando. Então, nasceu esse scriptzinho aí de banco de memória. Bom, como é que eu fiz, né? Para você compilar isso foi um pouquinho, não compilar, mas descobrir como fazer essa comunicação foi um pouquinho difícil, né? Então, o primeiro passo é a localização ali do registrador, ou dos registradores, né, de controle da porta serial. Então, esse SOC especificamente, ele tem um controlador lá daquele padrão 16350, né, que é bem conhecido, super manejado e bem documentado, né. Então, o segredo ali era achar o registrador de base dele, mais à frente eu vou mostrar qual é. E a partir daí escrever um microcódigozinho, né. Então, eu utilizei esse computador aí, o GCC ARM, né, None com o ABI, né, a interface binária dele, a versão, acho que é Extended, Expanded, não me lembro agora, mas é a mais nova, né. Então, compilando dessa forma, e curiosamente eu usei o ARM7 aqui, tá? Mas o Core, pelo que eu consegui ler do CPU, o ID dele é um 5. Tá? E funcionou, e os dois suportam Thumb. Então, com esse microprograminha aqui, gerei um teste, que era basicamente um Hello World, que imprimia um X pela porta serial. Então, esse teste.bin, ele já é um programa flat, né? Ele já mantém mais a estrutura do ELF. Então, digamos assim, um código executável puro, né? E eu mandei ele através dos comandos de escrever na memória, depois eu executei e consegui, por fim, ver o X, né? Isso foi uma grande vitória. Tá o script do Linker que eu utilizei. E, bom, é bem simples, né? Isso aqui é um programa muito básico, né? Então, você coloca ali, imprimir um high na tela e ficar no loop infinito, né? Só que tem um detalhe, né? Quando você faz isso ali no estrutura de um sistema operacional, você tem um tal de printf, tá na biblioteca e que, enfim, cuida
de fazer a chamada depois para o kernel, que vai, de fato, controlar o hardware, né? E, nesse caso, você não tem essa infraestrutura. Então, no nível abstrato, esse problema é simples, né? Nessa camada de demonstração é simples. Depois vem assim, o outputs também, até aí um segredo, né? É um probleminha que vai varrer. Então, ou seja, estou delegando o problema para uma camada inferior. Então, o que era um problema de escrever um string, eu transformei num problema de escrever um caractere. E agora sim, como é que eu escrevo esse caractere, né? Então, tá ali, esse daqui foi o endereço base, né? Que está localizado o registrador de controle da placa serial, do controlador serial. E através dele, né? Depois, se vocês olharem, tem uma referência aqui. Essa referência, mas é muito fácil encontrar diversas na internet, que documenta detalhadamente os registradores e como você utiliza esse controlador aí, C650, tá? Então, basicamente, eu fico esperando ali, e aí no terceiro registrador, né, que é o art base 2, eu mando o caractere que eu quero escrever. Então, isso aqui, de fato, é o escrever no hardware. Bom, como é que eu fiz, então, a parte de alteração do firmware, né? Eu descobri ali, por acaso, até tentativa e erro, né, que existia uma área de memória que eu podia sobrescrever com um código relativamente curto e que acabava não influenciando no resto do firmware do disco, ou seja, ali existiam funções que não estavam sendo chamadas no caminho de execução que eu estava exigindo que o computador seguisse, né? Isso realmente foi um chute. Tá? Então, o passo seguinte foi criar cadê o upload, né? Para enviar e executar o código. Bom, com isso em mãos, a gente tem uma primitiva ali, que é a primitiva de poder escrever na porta serial. Então, eu pensei, bom, como é que eu consigo progredir a partir daqui? Então, eu pensei no GDB, né? O uso tradicional aí do GDB é você rodar o seu GDB na sua máquina local e você consegue depurar o seu programa, né? Existe uma outra forma que você roda ele remotamente. Então, você roda numa máquina que é chamada host, o GDB, e lá no target, que é o dispositivo, no caso, o outro computador, digamos assim, que tem o seu executável, que é debugá-lo, você roda o GDB server, né? Só que isso não era o nosso caso. O nosso caso era um pouquinho mais embaixo. Eu rodo o GDB no meu computador, porém, eu tenho que rodar um GDB stub, que é como se fosse uma parte que vai se comunicar com o meu GDB, né? Só que ele reside dentro do binário, como se fosse, se eu tivesse o controle do código-fonte desse firmware, seria adicionar algumas funções nele para permitir com que o GDB funcionasse internamente ao binário, né? Então, para isso, existe a comunicação TCP serial, naturalmente eu escolhi a serial, né? Então, como é que é o protocolo do GDB para serial? Ele usa esse RSP, que é o Remote Serial protocolo ali sobre, né? O formato dele é muito simples, é um dólar, os dados que você quer, hashtag e uma soma, né, que é como se fosse um CRC, que é um mod 16. O único detalhe é que os seus dados eles têm que ter um escape, né, por os caracteres que são justamente o dólar, o hashtag e o colchete, né. Então, você faz esse escape e faz um storyzinho, isso é uma regrinha boa. E você tem a resposta ACK ou NAC, né, com mais ou com menos. Então, basicamente o que é isso, né? Traduzindo. Você vai ter o seu programa lá, programa.c, e você vai colocar algumas rotinas a mais que implementam esse protocolo de comunicação do GDB. Tá? E, naturalmente, tem que abrir a porta serial, tem que verificar a chegada desses pacotes, esses frames, né? Tem que processá-los. O seu GDB remoto vai mandar comandos para você, codificados dessa forma. Você tem que executar as funções dele. Só que, felizmente, para debug, é uma lista muito pequena de comandos, né? Eu vou mostrar mais à frente. Eu tenho dois códigos aqui que eu achei bem interessantes para basear o Stability DB, que foi feito, né? Então, tá aí as duas referências, né? A stdlib tem algumas funçõezinhas, tipo mainset, maincopy, string length, string copy e tudo mais, como aquela print lá, que o puts, né? Teria que implementar, mas são todas funções bem simples de fazer. De novo, as que deram um pouquinho mais de trabalho aí a get.
get say, putz, tem umas questõezinhas também do ARM lá, que para você ler as coisas, você tem que fazer um pequeno código ali. Depois eu posso mostrar para vocês como foi feito, dos registradores, principalmente. Bom, aqui são os comandos que foram implementados, né? O continue step, ler e escrever de um registrador, ler e escrever da memória, e limpar e setar um breakpoint. Então, aqui a gente tem o GDB stub.bin criado, ficou com uns 5 KB. Então, aqui, vocês terem uma ideia do tamanho que isso aqui ficou, né? É pequeno. Tá? Então, com essas poucas funções aqui implementadas, você consegue fazer esse GDB stub. São 49 funções. Com isso, então, a partir de agora, tem uma comunicação do GDB com o nosso controlador de disco, podendo executar aqueles comandos lá, né, que são os essenciais. Isso aqui já permite umas coisas mais interessantes, né, que é uma análise dinâmica. Para o modo breakpoint, eu só consegui setar um breakpoint, mas tudo bem. Não consegui também fazer breakpoint em leitura de acesso ou de escrita à memória, isso aí prejudicou bastante, isso é uma coisa muito útil. Mas enfim, isso aqui eu acho que seria até tema para um outro tópico, tá? Bom, depois disso aí tudo, dessa jornada inteira, eu consegui finalmente fazer uma pequena rotina para fazer a leitura de um setor da área de usuário com LBA arbitrário. Então, basicamente foi gerada uma ferramentinha que é um read LBA, né, no qual eu criei uma primitiva para poder construir em cima dela. Né. Qual que é essa primitiva? É executar a leitura em um endereço determinado. Bom, com essa primitiva funcionando, eu precisei pensar como que eu faria para acessar o disco em si, o file system, especificamente alguns arquivos, né? Então, a primeira ideia que eu tive foi fazer uma leitura direta. O que seria uma leitura direta? Eu iria implementar tudo, né? Ou seja, eu teria que fazer, quando tendo aquela rotina básica de leitura de uma LBA, eu precisaria implementar um programa que lesse o setor de boot, né? Para quem não está muito familiarizado, eu vou falar rapidamente, tá? O setor de boot, além de um código de executável de boot, ele também contém uma tabela de partições primárias, né? Tem 4 partições primárias. E essa tabela, ela diz se a partição é bootável ou não, o tipo da partição, por exemplo, partição Linux, partição NTFS, partição Linux Swap, coisa assim, e também diz o endereço dela. Então, eu precisaria fazer uma ferramenta que fosse fazer um parse disso daqui. Depois ela teria que, novamente, entrar na partição, né, tipo, endereçar a partição. A partir dali, eu teria que fazer um parse do file system, ou seja, se eu quero ler um disco que tem coisas com Windows e NTFS, por exemplo. Eu teria que fazer um parse disso, né? E ainda por cima, eu teria que fazer as ferramentas para navegar nisso, ou seja, um CD para trocar de diretório, cópia para conseguir baixar algum arquivo, né, etc. E eu comecei a fazer isso, né? Isso foi um caminho bem tortuoso, porque eu estava com uma inspiração baixa. Então, eu não tinha tido as outras ideias ali mais à frente. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que foi feito. Então, era esse aqui em NTFS Browser, né? O que eu fiz aqui? Eu criei uma imagem de um sistema, né? Uma imagem falsa, né? Criei um arquivo, né, que contém contém uma tabela de partições, um sistema de arquivo NTFS.
você consegue ver o MBR dela está vazio, mas aqui a gente consegue ver já a tabela de partições, né? Aqui você tem a tabela de partições, você tem a assinatura do MBR no final, que é o AA55, né? É ao contrário, que você não byte, né? E a partir daqui eu tenho o meu sistema de arquivos, né? Perdão, eu tenho lista tabela da partição do NTFS. Bom, eu vou montar isso daqui e rodar o programa para fazer esse parse manualmente. Aqui, ó, para quem está familiarizado, aqui não vou explicar. Esse capa-x, eu vou pegar essa imagem, que é um arquivo, e eu vou fazer com que o kernel do Linux leia isso aqui e trate ele como se fosse um device de disco, né? E aí ele vai criar esse loop 0p, que é a minha partição dentro desse arquivo, tá? Então agora eu tenho um device criado, que é esse dev, né, por loop p0, desculpa, loop 0p1. E agora eu vou, então, navegar dentro desse arquivo. Um debug para vocês poderem entender melhor como está funcionando o processo. Isso daqui, ele tem, esse arquivinho em Python, ele tem que conter toda a informação, toda a inteligência para decodificar um file system NTFS, né? Então, isso aqui eu peguei um pouco de código da internet, alterei um pouquinho, e aqui eu tenho, então, os comandos que estão implementados, né? E dentro dessa imagem, eu tenho esses arquivos, esses diretórios, né? Como eu disse ali, vejam só, tá aqui, ó, que é o conteúdo desse arquivo, 26 bytes livres. Esse sistema, ele é muito ruim, porque qualquer file system que eu precise ler, eu preciso implementar ele, e também, cada comando que eu queira, para cópia, apagar, etc., eu também preciso, né? Até aqui, a gente não está falando de nada de disco, né? A gente está criando as primitivas, as ferramentas necessárias para uma demonstração, a gente consiga acessar o disco, né? Então, aqui não está funcionando, né? Eu entrei nesse diretório, estou nesse diretório, tem um arquivo, mas ele não consegue listar, porque essa parte da implementação não está muito boa. Começou a dar muito trabalho, tem arquivos assim, NTFS, por exemplo, compactados, você tem sprint de dados alternativos, enfim. Começou a ficar muito complexo esse caminho. Então, eu abortei e passei para uma outra ideia. Deixa eu só preciso montar isso aqui. Aqui eu apaguei o loop device. Bom, então eu pensei em utilizar o Fuse, né, que é File System User Space. Eu não sei, para quem não conhece isso no Linux, eu consigo implementar um File System, né, que se comunica com o VFS, o Virtual File System do Linux, né, através de programas em espaço de usuário. Então, com isso, eu já conseguiria, na prática, implementar somente a parte do file system, mas conseguiria montá-lo no Linux e utilizar todas as ferramentas existentes, né? Isso já ia facilitar um pouco o trabalho. Mas aí, então, eu tinha uma ideia que resolveu o meu problema, que é usar o NBD, que é o Network Block Device, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, quem não está muito familiarizado com o Linux, quando você tem um disco, por exemplo, ele é um device do tipo char, né? Não, perdão, gente, eu estou aqui, deixa eu tomar uma aguinha. É um device tipo block. Vamos lá, está acabando aqui. Então, tem aqui o Network Block Device, né, para quem está no... ele, bom, estava falando sobre o disco. No Linux você tem um disco, ele está criando como um /dev/sda, por exemplo, que é um block device. Esse Network Block Device, ele cria um dispositivo de bloco, só que ele é mapeado via rede, né? Se eu fizer isso, se eu implementar o Network Block Device, eu consigo, então,
acessar os arquivos sem trabalho nenhum, porque toda a parte de fazer o parse do MBR, interpretação, os file systems vão ser todos do Linux e as ferramentas também. Então, esse foi o caminho que eu segui, né? Como uma melhoria aqui, eu pensei, como a transmissão dos dados é muito lenta, eu pensei em colocar do lado do PC um cache dos discos de análise. Então, lembrando que a gente tem aquela primitiva de fazer uma leitura da user area, fazer um cache. Então, uma vez que você pede para ler um arquivo, ele primeiro salva no seu disco real e depois passa a disponibilizar para o resto da cadeia. Isso não foi feito, tá? Eu não fiz esse cache. Bom, como é que eu implementei esse Network Block Device Server? Eu peguei um ESP8266, eu soldei ele com alguns fios no HD e coloquei ele para falar com esse ESP. Então, eu criei ali 2 portinhas acima de comando de debug e eu criei a implementação de um servidor NDB, né, que utiliza essa porta aí 10809 TCP, para fazer a comunicação com o Linux. Então, não vou entrar nos detalhes, tá? Network Block Device tem 2 fases, uma de handshake e a outra de transferência de dados, né? Na parte de transferência de dados, ele entra no loop infinito e fica recebendo comandos do host, né? Seria o meu PC nesse caso. Então, eu tenho 3 comandos, um de leitura, um de escrita e um de desconexão, né? Problema que eu tive aqui ao longo do desenvolvimento, que é bem curioso, o kernel do Linux ele desiste de atachar um block device no kernel quando ele não consegue ler e identificar nenhum tipo de tabela de partição. Ele simplesmente existe. Se você tiver um disco que não tem uma tabela de partição, ok. O problema é quando você começa a dar erros de leitura durante a tentativa do kernel, de fazer encontrar as possíveis diversos tipos de tabela de partição que podem existir, né? Então, eu fiz uns patchzinhos no kernel do Linux, não consegui de forma alguma desabilitar por linha de comando, e aí eu entrei no código, descobri onde estava isso e fiz um patchzinho para ignorar esses erros de leitura, para eu poder prosseguir com o desenvolvimento. Depois que eu cheguei no ponto em que eu conseguia ler de fato e entregar isso para o Linux, eu desabilitei esse patch. Bom, vamos então à demonstração, né? Os finalmente do negócio. Aqui eu vou rodar o Network Block Device Client, né, com o block size 512. Esse IP já é o IP do ESP, que está conectado na minha rede, que está na mesma rede do computador. E ele vai criar esse block device, né? Vamos lá, então. Isso aqui vai funcionar direitinho. Eu vou habilitar a tela de outro computador aqui. Então, nós temos aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, apareceu uma outra tela aí agora, cortada, né, propositalmente, para a gente conseguir ver os comandos de debug. Maravilha. Não sei se vale a pena subir um ArcChart aqui para ver também os dados da rede, mas eu acho que não dá para isso. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o IPD, né, que é o 27, vou criar um bloco de device número 3 e vou mandar montar. Nesse momento aqui, deixa eu acessar outra coisa. Eu vou acessar a porta de comandos dele também. Então, aqui eu tenho meu servidor MTP rodando, né? Esse aqui é o IP da máquina local. Eu vou também acessar uma porta de debug dele aqui. Então, agora sim, vamos lá. Que legal. Então, eu vou explicar várias coisas aqui. A primeira coisa, esse MDB Client ele conseguiu, por fim, montar remotamente o sistema de arquivos, e isso aqui através da porta serial, tá? O HD não está conectado no SATA. Aqui, o kernel detectou, no Network Block Device 3, uma partição.
que foi matando. E aqui eu vou mostrar tag na parte do log que aconteceu. Então, aqui, ó, eu primeiro entrei na fase de handshake, daí eu recebi, então, recebi as flags que eu preciso ter e fiz um handshake com ele. Vou resumir. Depois eu entro na fase de dados, na verdade, aqui começa a ação 0, que é a ação lead. Então, ele mantém um lead, o primeiro setor sendo o LDA 0, user LDA 0. Só que olha que interessante, ele lê 8 setores de 512 bytes. Então, o kernel do Linux está lendo 4 KB aqui. E assim ele procede com diversas leituras, que é um sisteminha de enumeração de partições que o Linux tem, até por fim entender que a tabela de partições que está lá é uma tabela UTC e não foi mapeada para aquele item. Então, agora é a hora da verdade aqui, ó. Eu vou montar essa partição. Aqui, ó. Demora um pouquinho, né, porque está fazendo o que está acontecendo nesse momento, né? Só explicando. Quando eu dou esse mount, isso daqui entra no Network Block Device, e esse Network Block Device se conecta, conectado no NESP, ele manda os comandos via Network Block Device, né, via o protocolo específico. Esse firmware, ele decodifica esses comandos e traduz para os comandos de leitura do disco que são enviados através da porta serial. Né? Faz a leitura, salva um buffer, devolve isso pelo NDB, e aí o kernel recebe. Então, nesse momento aqui, o kernel recebeu as informações da partição. Existe alguns defeitos do tabela de horário técnico e tudo mais, mas isso aqui não impacta o nosso objetivo. Aqui são só detalhes que eu deixei implementar. Então, aqui, ó, isso aqui já é o conteúdo do disco, desse disco que está conectado na porta serial de um ESP. Tá? Então, aqui eu consigo fazer a leitura. Nota que cada vez que eu dou um comando aqui, ele faz a leitura de fato ali no log. Né? Então, agora eu vou apagar o arquivo. Você viu que não aconteceu nada ali no ESP. Eu vou dar um sync agora. Agora sim, vejam só. Interessante. Agora o Linux deu um commit para o disco desse comando G remover. Tem mais uma demonstração de conseguir acessar os arquivos do disco. Estava como to be done aqui, escrever, mas eu consegui concluir. Eu não sei se está escrevendo de forma íntegra ou não, mas, enfim, deve estar, porque, de fato, lembrando que incluir de tudo isso é o Linux em si, não é mais, não tem nada a ver com aquele firmware, né? O firmware é responsável por uma camada muito baixa, que é transferir setores. Né? Então, depois clica com a leitura. Bom, concluí a demonstração. Deixa eu só tirar aqui da telinha do VS Code e rapidamente eu vou falar nos 3 tópicos e aí a gente encerra. Futuro, né? Então, fazer um hijack do firmware. Então, o que seria isso? Eu consigo, hoje, conseguiria, seria possível, né? Você conseguir atualizar o firmware, fazer um binário pateado desse firmware e fazer uma atualização via VSC dos comandos, ou seja, nós queríamos fazer uma atualização de firmware que implemente comandos que não estavam lá antes. Com isso, a gente consegue fazer, por exemplo, um bootkit de master boot record. Na verdade, eu até implementei isso aqui, se vocês quiserem, depois eu até mostro, mas a gente está estourado no horário, não acredito. Mas eu coloquei um comandinho naquela porta de serviço que ele faz um toggle, né? Eu criei um master boot record falso, né? Diferente do original. E na primeira leitura que ele faz, ele lê esse falso, e nas leituras subsequentes ele lê o verdadeiro, né? Para dificultar a detecção depois que você habilita o sistema operacional. Para a questão de exploração, né, tem alguns caminhos aqui que a gente pode pensar em fazer essa atualização remota, que é utilizar o IBATA, mais os VSCs. O HDParm, eu sei que ele faz atualização de firmware também, mas não chego a testar. Tem esse FW Update, né, que é
Parece ser interessante, tá? São vários firmwares, vários vendedores, né, vários vendors disponibilizam os firmwares atualizáveis para esse time no Linux, para cuidar das atualizações. Isso aqui abre uma porta muito grande para a exploração. Tem esse link, Xbox HDD Hack, né, que é um pessoal que fez uma interação de firmware no HD, em HDs convencionais, se você for utilizar no Xbox. Isso permite, né, claro, fazer uma infecção persistente. Tem uma história bem interessante, que é o The Equation Group. Eles fizeram um grupo de hackers, né, app, vinculados aí com a NSA. Eles foram expostos por esse Shadow Group. E eles tinham o Equation Drug, que era um sistema, né, de uma plataforma deles. E nela tinha essa DLL, e eu consegui, inclusive, obter uma cópiazinha dela, mas eu não cheguei a analisar, que ela, na verdade, ela fazia exatamente isso, só que em diversos discos de diversas máquinas. Eles conseguem colocar firmwares adulterados nesses HDs. Então, você consegue, né, você está botando seu firmware dentro do HD, você consegue impedir novos updates, consegue forjar a versão. Uma outra ideia ali é usar essa área de comunicação, usar a System Area para você guardar arquivos escondidos, né? Então, você consegue guardar tanto na System Area, se você tiver o controle dos comandos ATA e dos VNCCs, ou então você consegue, por exemplo, marcar um cluster como defeituoso, né? E então esconder os seus dados ali. Tá? E uma coisa bem interessante aí que eu estou já me preparando é para fazer assim, uma análise similar de SSDs. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu tenho um parênteses rápido aqui, se vocês quiserem ver, acho que leva uns 2 a 3 minutos. Que não tem nada a ver com o HDD Talk, que é, na verdade, um exploit do Linux de março de 2022. Só que eu alterei ele para a gente conseguir fazer a escrita de um arquivo arbitrário do sistema. Né? Qualquer usuário consegue sobrescrever qualquer outro arquivo. Eu também criei um derivativo disso daí, para poder adicionar um usuário no sistema, mas com uma técnica não de sobrescrever o arquivo de password, mas sim rodando, injetando um shellcode dentro de um binário SUID. Então, vocês querem que eu mostre isso? Tem interesse? Tá bom.